Fala galera, tá no ar o nosso primeiro FunCernCast, um produto audiovisual que vai para o Spotify, para o YouTube e para outras redes sociais da internet. E no nosso primeiro programa, no nosso primeiro episódio, temos a honra de ter aqui já na nossa sala do Núcleo de Comunicação e Marketing da FunCern, o nosso reitor do IFRN, professor Arnob. Seja bem-vindo, professor eleito, empossado e reconhecido pelo MEC. Professor, seja bem-vindo. Olá, Bruno, muito obrigado, Teotônio. É um prazer estar aqui com vocês para dialogar um pouco, falar um pouco do IFRN. E também, Teotônio, né, que é o nosso coordenador do Núcleo de Comunicação. Teotônio. Perfeito, Bruno. E Arnob, um prazer imenso estar recebendo você aqui nesse bate-papo. A ideia é realmente a gente conversar um pouco, bem descontraído, aproveitar nossa caneca. Marca, né? Vamos brindar aqui para começar, né? Brinde. A gente tem Saúde. Água, um cafezinho aqui. E aí, dizer que também isso vai para a TV Confiéis, né? Eu preciso vender cada vez mais esse peixe, né? Que tem uma missão grande aí, que eu vou estar trabalhando junto com todos vocês do núcleo. E com certeza o IFRN vai ficar muito bem contemplado nessa nova jornada que a gente vai ter. E para quem está em casa, não sei o horário que está, né, nos assistindo ou ouvindo pelos agregadores digitais, Teotônio é o novo coordenador da TV Confis, que é a TV das fundações de apoio, né? E esse conteúdo vai também, você deve estar agora acompanhando a gente, obviamente, na TV Confis, que é a TV do Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e Pesquisa de Ciência e Tecnologia. Professor Arnold, mais uma vez, seja bem-vindo. Queria começar a fazer uma pergunta. No último mês a gente teve vários eventos, né, que vieram chancelar, para quem tinha alguma dúvida, o seu próprio cargo de reitor, que a gente nunca teve dúvida, né? No dia 31 de agosto de 2021, houve uma cerimônia, a próprio convite do ministro da Educação, Milton Ribeiro, no MEC, sede do Ministério da Educação, professor. E aí, como é que foi essa cerimônia? E é a chancela máxima, né? E quem tinha alguma dúvida de que o senhor estaria e já está exercendo o cargo? Na verdade, a gente tinha muita dúvida ainda, né? Porque eu dizia o tempo todo e ficava preocupado porque a nossa nomeação definitiva não tinha saído, né? Eu estava sob júdice, né, como eu dizia. Uhum. E aí no dia 24, na verdade, dia 24 foi publicado no Diário Oficial da União a nossa nomeação, né? E aí no dia 25 ou 26, a gente recebeu um comunicado do Ministério da Educação nos convidando para tomar posse lá em Brasília, né? Que aí isso aconteceu no dia 31 de agosto. Então, assim, a posse é extremamente curta, simples, né? Mas ela é representativa, né? Ela é representativa primeiro porque a gente viu se materializar todo o processo eleitoral que aconteceu em 2019. A gente viu se materializar toda a luta, né, dos trabalhadores e trabalhadoras, alunos e alunas e a sociedade como um todo do Rio Grande do Norte, e não só do Rio Grande do Norte, né, de vários estados do Brasil, em prol da nossa nomeação. Então, foi muito simbólico, foi muito representativo, foi uma forma de também dizer ao Ministério da Educação que nós somos servidores de carreira, que o objetivo maior da gente é fazer com que a educação pública, gratuita, socialmente referenciada, de qualidade desse país, ela continue a ser ofertada pelos institutos federais. Então, naquele momento, para mim, foi um coroamento não só da minha pessoa, né, mas de todos os servidores dessa casa, de todos os alunos dessa casa, que acreditam no processo democrático e que viram naquela nomeação definitiva a expressão que a comunidade do IFRN nos deu ainda no final do ano de 2019. É um momento importantíssimo, né? Porque quem está aqui do outro lado, Arnold, ficava nessa angústia realmente. Nós primeiro tivemos um reitor eleito, mas foi cassado, na verdade impedido de tomar posse, né? E aí depois a gente teve um reitor com a posse judicial, né? Mas ficava uma incógnita, pô, será que vai? E as pessoas até querendo que você não participasse de determinado evento, que podia machucar o ministério, não sei o que, ferir. Aí, de repente, a gente percebe, né, que o próprio governo, né, reconhece o equívoco, sabe, a afronta que estava fazendo em tirar de um reitor eleito o seu mandato, né? Então, assim, é quase como se fosse um VAR no futebol, né? É verdade. Né? Você consegue... E na verdade é interessante, Bruno e Teotônio, que naquele processo, né, quando aconteceu comigo com o professor Gariba e com o professor Maurício Mota do Rio de Janeiro, né? Mas o que
o que acabou sendo nomeado de verdade por último fui eu, né? Porque o professor Gariba, apesar de ter sido ter tomado posse, né? Depois, mas a posse dele foi definitiva e a minha não tinha sido em dezembro, né? Então até isso é algo que a gente precisa pontuar, né? Registrar, né? Porque Com assim, é certeza. como eu estou dizendo, eu tomei posse primeiro, mas eu tomei posse em função da justiça. O professor Gariba, ele toma posse depois da minha posse, mas ele já Mas ele já toma foi posse nomeado definitivo, definitivo, né? né? Interessante. Eu sou a gente que está do outro lado, digamos assim. O senhor tem noção, além do próprio contexto que o senhor citou, de como o senhor se representa, né, esse símbolo de luta da própria educação diante desse contexto nacional? Olha, às vezes a ficha demora a cair, né? Na verdade, às vezes a ficha demora a cair. E eu só consigo perceber isso, por exemplo, quando eu vou para fóruns que são distantes daqui do Instituto. E quando eu falo com algumas pessoas que não estão no meu ciclo de amizade, né? Que elas chegam para mim, olha, acompanhei toda a luta, a gente torceu. Esse final de semana, por exemplo, eu fui para um casamento, eu encontrei 2 servidores da instituição que me disseram isso, que relataram a angústia que eles sofriam, e conversei com uma pessoa que é esposo de uma servidora da instituição, que me disse a mesma coisa, né? E a gente só consegue perceber isso nesses momentos, porque quando eu dizia muito para minha esposa, eu vou usar isso aqui, eu dizia muito para minha esposa, minha filha, às vezes eu não acredito que isso vai se Que vai reverter, dar não, certo. porque a justiça, às vezes, ela é morosa, às vezes, ela não dialoga com a verdade, né? E aí eu ficava muito preocupado, mas eu dizia para ela assim, ó, eu posso até ter esse pensamento, mas eu não jamais vou dizer isso para outras pessoas. Esse é um pensamento Com que está só certeza. comigo. Eu não posso levar isso para as pessoas que me acompanham, porque se eu fizer isso, elas vão arrefecer e eu não posso fazer com que as pessoas se sintam dizendo assim, ah, não vai conseguir. Né? Então eu não fazia isso. Mas no meu íntimo eu sentia isso. Só que eu dizia para ela também, ó, mas nem se preocupe, porque eu vou lutar até o final, eu vou até o STF. Eu só vou parar na hora que a gente tomar posse. Então esse era o meu pensamento. Eu tinha um pensamento que era levemente pessimista, né? Porque pela conjuntura nacional que a gente vive, mas era um pessimismo que eu dizia assim, eu não vou me entregar de jeito nenhum. Então, às vezes, Bruno e Teotônio, às vezes eu não consigo ter essa dimensão, não, juro por Deus. Eu É acho, algo que eu só consigo perceber em alguns momentos. eu acho que o Bruno também vai tocar nesse assunto. Uma das coisas que a sociedade começa a perceber e a sociedade começa a retribuir a você, né, a ponto de você receber a medalha, Certeza, né, com de certeza. Emanuel Manoel Bezerra, Bezerra. né, que inclusive eu conversando paralelamente com as pessoas, a pessoa, mas por que Arnóbio receber a Emanuel Bezerra a medalha? Né? Pela luta, pela democracia, pelo que você passou, né, de repente chegou no momento, ó, explode coração mesmo, né, e a Exatamente. gente tem essa oportunidade. Tu ia tocar nesse assunto, né, Bruno? Não, aí a gente tá na conversa, né? Não tem essa É, formalidade de TV. Mas só para deixar registrado quem está em casa, né? No último dia 2 de setembro de 2021, o professor então recebeu a comenda Emanuel Bezerra, né, que foi uma indicação da vereadora própria Divaneide do Asílio. É importante ressaltar. Um símbolo de luta, né, de conquista, né, a questão estudantil, a luta estudantil, fora, né, a figura de uma pessoa que foi torturada. Então, quer dizer, o professor Arnóbio, quando eu fiz aquela pergunta e volto a falar, né, o senhor representa talvez, né, muito mais do que imagina e transcende os muros do próprio FRN. Né? Nesse dia, por exemplo, o senhor chegou a sentir isso? Né? Outras pessoas também receberam essa comenda, grandes nomes já receberam essa comenda. Como é que foi esse sentimento nesse dia? Ah, sim. Primeiro você representar um líder do movimento estudantil, né? Que tem tudo a ver com a gente. Eu não sou liderança. A gente acaba sendo um pouco de liderança estudantil porque eu sou professor, sou militante, sou uma pessoa que defende a educação pública, né? E estou no cargo de diretor e sou professor, né? Então a gente faz parte também do movimento estudantil, não sendo, não sendo mais estudante, né? Mas eu posso me encaixar nessa categoria. Então, segundo, o nível de perseguição que essa pessoa sofreu, né? E a gente sofreu. Eu sofri, a instituição A sofreu, família sofreu a minha também, né? família sofreu muito, né? Uma perseguição. Felizmente, a minha perseguição não findou igual a dele, né? Que foi torturado até a morte, né? Mas eu sofri tortura mental, psicológica, né?
de todas as ordens, eu e minha família, né? E as pessoas que também se envolveram mais diretamente nessa causa. Então, receber aquela medalha, eu até acho que você lembra, né? Eu disse que aquela medalha, eu era o representante, mas aquela medalha fazia parte da nossa comunidade, fazia parte de todos os professores, servidores técnicos administrativos, alunos, ex-alunos que se envolveram naquela causa. Então, na verdade, eu estava representando, eu digo assim, eu estava representando o IFRN, né? Eu estava representando o movimento estudantil, né? As pessoas que acreditam que a mudança desse país ela só se dá através da educação. Dos Não pilares só de mudança. a ETFER, né? A Escola de Tifern, o Aprendiz, todo mundo Cefet, estudou Escola e de viu Aprendizes. como essa intervenção foi. É um acúmulo de tudo isso que É. vai. E aí, nesse sentido de acúmulo, Arnoldo, a gente hoje, é fato, você é reitor, eleito, empossado, né? Você é. Né? De fato e direito. De fato e direito. Sabemos da imensa dificuldade que a gente está tendo no país, aí que vem pandemia, que vem Corte todos de os gastos, né? gastos, falta de verba, etc, Corte etc. de investimento. Falta de Falta de investimento, investimento, na verdade. verdade. A gente sabe de tudo isso, Arnaldo, mas também a gente sabe que tu tem uma missão enorme. Tu tem uma gestão aí, 22 campos, né? E aí eu falo agora quanto coordenador de comunicação da FUNCERN. A FUNCERN cresce junto com o IFRN, quando participa junto com você. E a gente precisa muito de uma gestão eficaz, com assertividade, né? Para que a gente possa fazer mais e melhor para o estado do Rio Grande do Norte e para o Brasil. E aí, nesse sentido, Jornal, como é que você está pensando a tua gestão? Como é que vai ser essas questões de parceria? Como é que entra a FUNCERN também no meio dessa história? Olha, vamos lá. Eu já defendi isso na campanha, né? Quando eu dizia assim que as parcerias elas vão ser fundamentais para uma gestão que tem que se reinventar, né? A gente tem a cada ano acompanhado um declínio do investimento na educação pública do país. E se a gente não se reinventar, claro que a gente não vai dizer assim, não vamos atrás do governo. Não, muito pelo contrário, a gente tem que pautar o governo para que ele refaça o nosso orçamento, a gente tem que lutar por isso, junto do parlamento, por exemplo, né, no parlamento federal, nos parlamentos estaduais e municipais, a gente também precisa deixar esse recado. Então, essa coisa da parceria, a gente já falava isso lá desde a campanha, porque eu acredito que, mesmo que a gente tivesse um governo que aportasse, né, recursos suficientes para a gente tocar a máquina pública do IFRN, a gente precisava fazer mais. E esse mais viria através dessas parcerias. Então, a gente está tentando, né, o tempo todo, estabelecer parceria, primeiro, com os agentes políticos do nosso país, né? Seja nosso país, seja estado, deputados, vereadores, deputados federais, senadores, esse é um ponto. O segundo ponto, a gente está buscando parceria com o setor produtivo, é importante que a gente faça isso. Né? Com certeza. A gente semana passada a gente foi, por exemplo, a Brasília e a gente teve reunião no Ministério da Economia e no Ministério da Educação. Né? A gente tentou uma agenda no Ministério da Ciência e Tecnologia, não consegui ainda. Mas a ideia é que a gente faça uma agenda no Ministério da Ciência e Tecnologia, no Ministério, que eu acho que, não sei se o nome é Ministério da Cidadania, Ministério da Cidadania, e nos outros ministérios. A gente precisa fazer esse diálogo mais perto. E a fundação, né, nesse momento, ela é fundamental, porque tem muitos recursos que a gente não consegue captar via Instituto Federal. Né? Ele entra via TED, né? Termo de Execução Descentralizada. E esses recursos que chegam via TED, quem é o grande espaço que vai facilitar, né, esse processo? É a fundação, né? Mas não só isso. A gente precisa fazer com que a fundação ela também vá atrás, ela busque também, né, essas parcerias para que ela possa ampliar as suas ações institucionais. A fundação e o IFRN, eu posso dizer que eles fazem parte do mesmo ecossistema, né? Sem dúvida. Como se fosse uma célula ali. Isso, São co-irmãs, né? São co-irmãs. Então, o IFRN ele precisa do suporte da fundação para algumas ações, mas a fundação só existe porque existe o IFRN. Entidade Afinal apoiada, de contas, né? E afinal de contas ela nasceu
né? Num momento tão difícil quanto esse, Teotônio, é importante que a gente resgate a história. Então, Pouco mais de 20 anos, né? quando a Fundação 23 nasce em anos. 98, ela nasce justamente porque a gente vivia um movimento muito parecido com esse, né? E a gente tinha o que a gente chamava aqui de caixa escolar, que era um recurso que ficava na ciência estudantil, e esse recurso muitas vezes ele ajudava em algumas ações da instituição. O governo na época acabou com isso, né? Quer dizer que era ilegal. Então, surge a fundação com essa perspectiva também, de dar um suporte para o Cefet naquela época, na transição de ETFES para Cefet, né? Então ela também nasce num momento como esse. Então ela nasceu num momento conflituoso como esse, de ordem financeira, orçamentária. Então a gente está vivenciando esse momento agora. Então a gente precisa usar desses instrumentos para que a fundação ela seja também mais forte. E que o FRN possa, nessa relação de ganha-ganha, né? Que é a relação de ganha-ganha que a gente tem que fazer, ele possa também se beneficiar disso. E nas dificuldades, às vezes, a gente precisa ir para algumas coisas que são da inovação, da criatividade, né? Como você falou, nesse próprio período nasceu o NIT, né? Hoje, Incubadora Tecnológica Campus Natal Central. A importância de projetos como esse hoje, professor. Queria que o senhor pudesse citar algum projeto que o senhor sinaliza de bastante relevância. É claro que são vários, né? Mas entre a Fundação e a FRN que a gente poderia sinalizar. Olha, um dos projetos que eu hoje vejo com extrema relevância, por exemplo, é o processo de regulação fundiária, né? Tanto feito pelo governo do Estado do Rio Grande do Norte como pelo governo federal. Acho que isso é uma... Do ponto de vista de ações sociais, eu classifico esse como o mais importante, né? Claro que tem outras ações, mas essa, do ponto de vista social, eu classifico essa como a mais importante. Mas tiveram outras ações e continuam tendo, né? Por exemplo, na época, ainda no final do governo Dilma, ainda, né, quando ela estava saindo, a gente conseguiu um recurso. Esse recurso ficou... a fundação foi esse recurso ficou na porta da fundação. A gente fez um trabalho com a agricultura familiar, que foi fundamental também, que é um outro trabalho Economia social. solidária, né? Economia solidária. Então, são essas ações que eu classifico que são extremamente importantes, né? A questão de ações junto a questões ambientais, né, que a Fundação tem desempenhado. A Fundação... Vulnerabilidade também. Vulnerabilidade, trabalho de vulnerabilidade que acontece, acho, há mais de 20 anos, né? Com certeza há mais de 20 anos. Então, são exemplos de ações exitosas, né? Desde a época do Cefet, né? Desde a época do Cefet. Faz bastante tempo. Era o professor Ronaldo, né, que ficava à frente, não sei se ainda é ele. A Fundação, durante esses 20 anos, desenvolveu, né, vários projetos importantíssimos, né? E isso mostra muito o que você falou, professor Arnaldo. Essa junção IF e Fundação. Uma foi criada para ser fundação de apoio à outra. Uma não vive... A Fundação não pode viver sem o IF. O IF até sobrevive, vive até sem a Fundação. Que a gente tem, inclusive, alguns IFs em outros estados que não têm as fundações de apoio. Mas quando tem essa fundação, você ganha muito no ponto de vista das ações serem implementadas com mais rapidez, com mais eficácia, porque a gente consegue destravar muitas questões burocráticas. Posso dar um né? exemplo aqui? Com certeza. Por exemplo, tinha uma ação muito exitosa que o IFRN conseguiu captar através da fundação, que era o Programa de Formação de Recursos Humanos da Petrobras. Então a gente tinha bolsas para os nossos alunos. Naquela época era R$450 a bolsa. Isso já faz algum tempo. Que foi logo no início da minha gestão como diretor do campus aqui, em 2012. Né? Então naquela época, os nossos alunos recebiam R$450 para fazer pesquisa. Via um recurso da Petrobras. Né? Não sei se esse recurso ainda existe com essa perspectiva, mas na época era por lei, a Petrobras teria que investir 1% do capital dela em programas ligados à educação. Então a gente tinha isso aqui. O que acontece? No Ceará não tinha. Aí quem foi que fez a intermediação para que o Ceará conseguisse executar o mesmo trabalho lá? Foi a Fundação. A FUNCERN. Foi a FUNCERN.
Você está na vanguarda de muita coisa. Então é importante que a gente diga isso, né? Se a gente não tivesse a fundação naquela época aqui, teria sido difícil de gerenciar esse recurso. Então a gente gerenciou, a fundação era gerenciada a partir da fundação. Nós tivemos, antes de você, 2 outros reitores. A relação da fundação com os reitores sempre foi muito boa, né? Eu sinto que nessa sua nova gestão, eu acho que no primeiro momento você deu um passo que foi significativo, né? E eu tenho certeza que foi o primeiro a fazer isso, antes de realmente de ser empossado. Tu reuniu com todos os funcionários e diretores da fundação para conversar, para ter o ouvido mais aberto do que a boca, ouvir as nossas ansiedades quanto fundação. Isso criou uma perspectiva que nós, fundação, vamos ter muito mais possibilidade de incorporar nessa simbiose que é IFRN e fundação. Então, assim, quanto fundação, eu tenho certeza que falo em nome do professor Jairo, hoje o nosso superintendente, a gente está muito feliz em ter um reitor com esse grau de relação, né? Eu costumo dizer, Bruno, eu conversava muito com um bispo daqui do Rio Grande do Norte e dizia para ele assim: eu gosto muito de conversar com você porque você é de carne e osso. Porque muitas pessoas chegam nos cargos e aí elas ficam intocáveis, né? Intocáveis, entendeu? Né? Tem essa elas figuras públicas, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar, mesmo como consultor em alguns momentos, e tive a oportunidade de ter Gilberto Gil como ministro. Era outra figura que era de carne e osso, né? O Gil é uma estrela, né? Internacional. Mas quando ele estava ministro, ele nem se comportava como estrela nem como autoridade, ele era agente. E eu sinto isso com você, entendeu? Eu sinto muita vontade e sinto que os alunos sabem disso, os trabalhadores do IF, os técnicos, os professores sabem disso, né? Então, assim, nos dá a esperança de que você tenha, mesmo com esse início cheio conturbado, né? Você tenha uma gestão maravilhosa. E eu posso dizer, com todas as letras, em nome da fundação, que a gente vai estar muito, muito junto de você nesse processo. Tem um dos apontamentos de Paulo Freire que ele diz assim que ele fala da escola, né? Aí ele diz que o aluno é gente, o professor é gente, o diretor é gente, todo mundo é gente. E é assim que eu me sinto, né? Você está num cargo, amigo, você faz uma passagem tão rápida nesse mundo aqui e você se alimentar de arrogância, de prepotência, porque você acha que você tem alguma coisa mais do que a outra, você tem um pouco de saber mais do que a outra, você tem um pouco mais de recurso do que a outra. Para mim isso é uma grande bobagem. A gente precisa sempre do outro. Cara, é assim que a gente constrói uma sociedade, pelo menos é assim que eu penso, sem hipocrisia nenhuma. É a forma que eu vejo, né? Eu chegando aqui, por exemplo, aqui no Campo Central há pouco tempo, e aí encontrei um senhor que trabalha de pedreiro, conversei com um menino lá que trabalhava como ASG, eu comporto do mesmo jeito que se eu for conversar com o presidente da República, com o ministro de Estado, para mim é tudo a gente, cara. A gente tem que pensar desse jeito, não tem como pensar de outra forma. Fico feliz com isso, né? E a gente consegue enxergar essa proximidade, né, com os alunos. O senhor ouve os alunos, está literalmente com os alunos. Quer dizer, às vezes até algumas pessoas em casa não entendem. Quem está dentro do ambiente educacional está dentro do processo educacional também, né? Sim. Isso aí facilita, né? Você desarma as pessoas com a sua forma de ser. E eu digo sempre, Teotônio e Bruno, eu digo sempre o seguinte: eu não sou um personagem. Eu não sou um personagem, eu não interpreto ninguém, não. Eu sou assim, é da minha essência. E eu faço questão de continuar desse jeito. Não tem problema nenhum. Nós temos muito a fazer pelo nosso Estado, né? Você falou de um projeto que tem aí de regulação fundiária, e a gente vê que o nosso governo estadual tem avançado também muito nessa área. O IFRN, os 22 campos, eles são hoje, eu acho, fundamentais para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Eles transformaram coisas que estavam assim, cidades, né? Nicho de mercado, eles famílias. Transformaram isso em grandiosidade, em potência. Se a gente não atingiu as potencialidades no máximo em cada área dos campos, mas a gente tem a clareza que a gente pode chegar lá. Evidentemente que a gente carece ainda de recursos maiores vindo da federação, né? E você falou muito bem logo no início aqui,
que a gente não vai ter gasto, vai ter muito investimento, e o investimento fora ele tem um retorno muito rápido. A gente percebe isso. Essas andanças nos campos pela fundação, eu conversei com pessoas, com professor, com técnico, que disse, olha, morava aqui perto, construí ajudante de pedreiro nisso aqui, depois achei tão bonita a escola que eu quis estudar e depois passei no concurso para estar como funcionário aqui dentro. Então você percebe a evolução, a possibilidade dessa luz, esse sonho. O olho brilha, né? Todos nós aqui, eu não tive a oportunidade de ter meus filhos no IFRN, né? Mas assim, sempre brilhou a possibilidade de ter, né? de ter. Mas nesse sentido, eu acho que a gente tem muito que construir e você é fundamental nesse processo. Não? Você tem uma missão grande pelo seu jeito de ser como pessoa, pelo seu jeito de pensar a gestão, né? E que é uma gestão que você sabe que se constrói, né? Eu gosto muito dessa frase, que o caminho se faz ao caminhar, né? Então acho que a gente vai construir junto. E é isso, acho que essa foi a frase do poeta, esqueci o nome dele agora, acho que é do poeta espanhol. Saramago? Não. Pesquisa aí, por favor, nos bastidores. Coisa Machado. Que inclusive Antônio o Edgar Machado. Morin, que é um dos grandes filósofos e pesquisadores da educação, usa muito. Eu vou trazer para o professor. Professor, o caminho se faz ao caminhar, né? O caminho como método, como vida. No caminho hoje, qual é o seu maior desafio? O maior desafio, vamos lá. Eu acho que tem alguns desafios, né? Então, do ponto de vista do IFRN, né, acho que talvez o grande desafio hoje, eu acho que eu vou dizer 2 grandes desafios. Um é fazer com que o campus Jucurutu ele verdadeiramente, né, ele tenha vida. E para que ele tenha vida, semana passada quando eu estive em Brasília, depois de muito dialogar com a CETEC, ontem chegou o termo o TED, Termo de Execução Descentralizada, para poder concluir a obra do campus de Jucurutu. O TED de 1,4 milhões de reais. Então, esse é um primeiro desafio. Mas esse desafio é de concluir a obra, né? Só que depois de concluir a obra, a gente precisa fazer com que o campus avance, que tenha aluno, que tenha gente. Então, esse é um grande desafio. Outro grande desafio é fazer com que o CT Mineral ele vire um polo Embrapi e a gente consiga fazer com que aquele centro de tecnologia mineral ele possa servir à comunidade ali do Seridó e ao Estado como um todo. E do ponto de vista, aí eu estou dizendo duas questões muito pontuais. E do ponto de vista da instituição, né, é lutar por mais orçamento, é lutar para que os nossos índices de evasão e repetência eles diminuam, é que a gente possa fazer mais trabalho de inclusão com idosos, quando a gente puder voltar, sabe, Antônio? Trabalho com mulheres em situação de vulnerabilidade social. Eu acho que são as nossas grandes metas, né? Fortalecer mais a pesquisa na instituição, ter a possibilidade de patentear produtos feitos pelos nossos alunos, né? De softwares, de todas as ordens, né? Pelos nossos alunos e pelos nossos professores e servidores técnicos administrativos. Eu acho que esse seria o nosso grande desafio quando eu falo da instituição como um todo. É pensar nessas políticas aí que com certeza vão fortalecer a instituição. E assim, o olhar também cuidadoso para com os professores, com os alunos e servidores técnicos administrativos, porque assim, depois de um período de pandemia como esse, se a gente já tem uma sociedade doente, né, cansada, tá, cheia de problemas, fragilizada, isso aí vai se acentuar mais ainda. E a gente precisa ter esse olhar cuidadoso com a nossa comunidade. Eu vou fazer um... Antônio Machado. Eu vou fazer um parênteses. Antônio Machado é o autor daquela frase, né? O caminho se faz ao caminhar. Né? Eu quero fazer um parênteses também aqui e chamá-lo de magnífico, né? Como reitor que ele é, trazer para esse momento uma lembrança que tu falou em pandemia, e eu acho que esse momento cabe essa homenagem. É o nosso primeiro programa videocast, né? É um desafio estar aqui nessa bancada com o magnífico reitor, com o professor falando Bruno, o nome da fundação, né? Com o professor Bruno. Eu queria dedicar esse primeiro a um colega jornalista, sabe? Perfeito. Que plantou muito, visionário, plantou muito,
e que nos acompanhou, a mim, desde quando começou esse processo no jornalismo, quando chegou no Rio Grande do Norte, a Arnóbio, desde da gestão dele como diretor, e acompanhou o processo dele, as dificuldades que teve depois de ter ganho a eleição e de ser, de forma triste, interrompida a possibilidade de tomar posse, Pinto Júnior, que infelizmente a Covid tirou ele da gente. Nós tínhamos, né, magnífico reitor, pensamentos em fazer projetos junto com ele, parcerias. Então, esse momento eu também dedico a ele. Pinto, tu foi um inspirador, né? Então, você vive. Pinto Júnior vive. Pinto Júnior vive. Eu queria, já que você falou de pessoas que foram vítimas da Covid, né? Lembrar de Janilson Eide, que era servidor aqui da instituição, que também faleceu vítima da Covid. E alguns alunos da gente que a gente também perdeu, e alguns servidores aposentados, mas aqui em nome de Janilson Eide, que era servidor da nossa casa, que faleceu. Eu queria também homenagear as vítimas que eram servidores, aposentados, né, alunos, servidor terceirizado, que infelizmente partiram a vítima da Covid-19. Depois de um momento como esse, né, importante, eu não podia deixar de citar exatamente sobre todo esse momento que vivemos, que o senhor viveu com certeza na pele, né, em carne e osso, como disse o Teotônio há pouco tempo atrás. O senhor usou a música do Gonzaguinho, Nunca Pare de Sonhar, em um momento importante, crucial dessa jornada, onde quem está do outro lado, não sei se volto a dizer isso, estava ali compartilhando, almejando, divulgando, a família dos alunos, dos professores, colegas, né? E mais do que isso, da opinião pública que luta e reconhece toda a história institucional desse lugar onde a gente está fisicamente, né? E esse menino ainda sonha, né? Quais são os próximos sonhos? Qual o sentimento agora? Já está concretizado, né? Você tomou posse, assinou, o ministro da Educação assinou. Essa música hoje tem que sentido, Arnaldo? Essa música, ela acho que representa toda a caminhada da gente, né? Toda a caminhada. Caminhada que começa ainda, já que a gente está falando de menino, né? Começa lá com o menino lá da Zona Norte, né? Que sou eu. Que acaba por representar, né? Muitos meninos e meninas que têm um sonho, né? Que muitas vezes nem têm a capacidade de sonhar, né? Também, né? Alguns têm um sonho e outros não têm capacidade de sonhar porque não têm a dimensão, né? Por falta de oportunidade, sabe, Teotônio e Bruno, né? Quantos meninos e meninas do nosso estado, eles não têm a capacidade de sonhar porque eles não têm a oportunidade e essa oportunidade não chega, né? Então, começa lá com aquele menino lá na Zona Norte, em 1979, né? Que é de uma família pobre, não miserável, mas de uma família pobre, né? Não vou também fazer um discurso mentiroso também. É uma família pobre, né? Meu pai, com muita dificuldade, criou, né, seus 5 filhos, com muita dificuldade mesmo. Tem momentos da vida da gente que minha mãe às vezes passa e eu nem tinha noção, porque era pequeno demais, não sabia. Mas com muita dificuldade, né? Mas também, eu digo sempre que o meu legado maior vieram dos dois, né? Meu pai e minha mãe aprenderam a ler aos 17 anos de idade, não teve oportunidade, como esses meninos e meninas aí que eu estou dizendo que não tem a perspectiva de sonhar, porque eles não sabem nem o que é sonho. Eles vivem um pesadelo, muitos deles. Mas a gente foi traçando o caminho, né? Fui estudando, escola pública, cheguei na universidade de escola pública, também tive uma trajetória no esporte também, que eu acho que me ajudou muito. O esporte me ajudou muito. Eu era um bom jogador, viu, Bruno? Infelizmente... Chegou a jogar na ABC? Não, infelizmente eu joguei no adversário, na América, né? Mas eu era um bom jogador e acho que tinha futuro. Mas, infelizmente, a vida é assim também, né? Foi um sonho frustrado.
E aí depois a universidade, depois fui trabalhar em escola particular e em 91 eu resolvi fazer o concurso daqui, né? E eu lembro bem que minha esposa um dia desses dizia assim, Arnaldo, tu lembra que tu disse que não ia fazer o concurso porque tem muita gente. Aí eu disse, me vá fazer o concurso, você já fez a inscrição. E aí eu vim fazer o concurso, sem muita, achando que não ia dar certo, mas aconteceu que eu fiquei, né, fui classificado e em 94 eu chego nessa casa, né, de educação. E quando chego nessa casa de educação, meu sonho nessa casa de educação que era? Era trabalhar com meninos e meninas, fazer meu trabalho com futebol, com atletismo, com as coisas que eu gostava, né? Nunca tive essa intenção de ser diretor, ser ocupar nenhum cargo. O primeiro cargo que eu ocupei na instituição foi no sindicato, na época. Depois eu virei coordenador de educação física, né? E depois eu voltei para o sindicato de novo como coordenador geral do sindicato. Mas nunca tinha essa pretensão não, de ser diretor, de ser... Não, nada disso. E a coisa aconteceu de forma natural em 2011, né? Aí em 2015 eu fui reeleito, em 2019 a gente chega à reitoria da instituição. Mas o meu sonho sempre foi esse, é tentar colaborar com a formação dos nossos jovens, né? Porque eu digo, repito, reafirmo, essa instituição é uma instituição transformadora, né? É uma instituição que faz com que meninos e meninas que conseguiram ter essa capacidade de sonhar, né? Que não tiveram esse pesadelo na sua vida, tiveram até alguns pesadelos, mas começaram a ter essa capacidade de sonhar, começaram a ver nessa instituição de ensino um local de emancipação, de empoderamento, de liberdade, tudo isso, né? E aí o meu grande sonho, na verdade, é que a gente consiga incluir mais e mais alunos, que eles possam entrar, permanecer, concluir seu curso, né? E dar o retorno à sociedade. A sociedade tão desumana, tão desigual, quanto a sociedade brasileira. Então, o meu maior sonho, na verdade, é esse, sabe? Sonho, eu acho que eu digo não é muito sonho, não, mas né? Porque uma sociedade como essa... essa... Mas é o que nos move, né, diariamente. Então, é isso que me anima. Eu já chamei de magnífico, e você me permite, e já me permitiu várias vezes, de chamar de professor e de Arnóbio. Então, vou chamar de Arnóbio agora. E sei que a gente não tem um acompanhamento, mas canta um pouquinho daquela música de novo. O desafio chegou agora, né? O desafio chegou. Tá bom, vou tentar aqui. Cantar Gonzaguinha é muito difícil, né? Mas eu vou tentar aqui. Mas eu vou enrolar aqui. Então, interessante, eu fui para aquela entrevista e ali foi uma sacada que eu tive na hora, né? Eu me senti à vontade, fui me sentindo à vontade, e aí... Chegou a hora de fazer o gol. Peguei o mote, né, que... Ele falou. Não, que o âncora, né? O âncora, exato, ele falou. Ele trabalhava com... Tinha a música da minha vida. Né? Aí eu peguei o mote e disse, rapaz, já que você tinha um quadro que era a música da sua vida, que eu nunca escutei, mas eu sabia que tinha, né? eu vou fazer assim a música da vida do IFRN. Né? Aí foi quando eu tentei cantar, né? A música do Gonzaguinha, que é: ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Então, assim, eu acho que essa música reflete isso, né? A gente acreditou e a gente foi lá e fez e a gente está aqui. Vamos ter palma, né? Vamos lá fazer? Vamos lá fazer o que será. Vamos fazer o que será. Então, vamos aqui... Nossa produção está entregando aqui. Concluir o nosso... Não, pode entregar o presente para o nosso convidado de hoje, né? Vou mostrar aqui nosso símbolo, né? Dos nossos videocasts, que vão estar disponíveis nas mídias. Queria até fazer esse convite para você que está em casa, que está acompanhando agora, né, o nosso vídeo.
O FunCernCast vai estar em vários agregadores, várias redes sociais. Então a gente está na TV Confis, vamos estar também no Spotify e no YouTube. Então você pode estar assistindo a gente agora, nos vendo ou apenas escutando, né? Curta, compartilhe, com certeza faça parte da nossa produção, ajudando a divulgar esse projeto. E meu querido magnífico, Obrigado. a nossa Teotônio. caneca, lembrando que é um momento especial, se quiser abrir aqui para né, mostrar para a câmera. Chablé, por favor. Qual a câmera que é o nosso Qual é a magnífico? câmera? Essa Essa aqui? aqui, Aí. Aqui. Ainda como Tempo símbolo, de pandemia, né? tempo da Também pandemia, uma a gente máscara vai da superar função. isso também, vacina para Se Deus todos. quiser, vacina para tudo. Vacina boa é vacina no braço, né? ok. Então a gente já se esgotou o tempo, né? Agradeço, Teotônio, pela sua presença, né? A nossa equipe do Núcleo de Comunicação e Marketing da FunCern, que é quem está produzindo esse vídeo em nome da Fundação. Também agradeço mais uma vez o professor Arnaldo pela presença hoje. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, assim, estar dialogando com vocês é importante e mostrando também a importância da Fundação, né? Fiz questão de mostrar também a importância da Fundação nas ações do IFRN e a importância do IFRN nas ações da Fundação. Ok. E a você de casa, muito obrigado. A gente se vê no próximo FunCernCast em uma das nossas redes sociais. Até lá!